Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Já introduzimos um pouco do que será falado no primeiro vídeo, dentro desse aglomerado de vídeos de magia planetária. E no segundo vídeo já trouxemos um pouco de como distinguir cada elemento dentro de uma esfera planetária. E agora nós vamos entender em conjunto momentos de colheita, momentos de consagração, a importância desse entendimento, porque uma coisa é a gente entender que existe uma erva que ela é movida pela corrente ódica de Geburah ou de Marte, né? Outra coisa é nós entendermos para que isso vai servir, tá joia? Então nós vamos entrar em um assunto que a maioria já ouviu falar, mas eu acho que de forma prática poucas pessoas fizeram, que é as horas planetárias, o relógio dos magos e os dias planetários. Para quem não viu, lá no meu Instagram tem uma publicação totalmente acadêmica que eu peguei de um livro chamado Practical Magic Planetary, do David Henkin, e na qual ele traz essa história, e eu destrinchei lá nessa publicação a visão de Henkin, totalmente acadêmica do assunto, até mesmo ensinando vocês a fazer o cálculo, beleza? A ideia é que desde a Mesopotâmia antiga, né, existem deuses que foram associados às horas e aos dias planetários, tá? Então nós vamos ter, por exemplo, que o grego ele copiou da Mesopotâmia isso, ele adotou esse sistema da Mesopotâmia, que atribuiu também suas divindades de acordo com os dias e as semelhanças entre as qualidades, etc., que tinha, né, naquele momento, e com os planetas e os astros. Então ele fez uma adaptação de acordo com as divindades mesopotâmicas anteriores. Os romanos pegou a mesma ideia, o mesmo procedimento, só que substituiu as divindades gregas por seus equivalentes romanos. Então teve esse TTT, começou na Mesopotâmia, foi para o grego, e do grego foi para Roma, beleza? E depois daí dos romanos já é a sequência que nós conhecemos, que foi a estabelecida. Aí nós vamos ter, por exemplo, que no inglês isso repercutiu de forma mais clara. Nós temos, por exemplo, que segunda é Monday. E se você vê como diz lua em inglês, é moon, ou seja, dia da lua, né? Nós vamos ter sábado, Saturday, ou seja, dia do Saturno. Então isso começa a se tornar muito mais óbvio. Domingo, Sunday, quer dizer, dia do sol, né? O que traduzindo vai ser segunda-feira, no caso, né, do Sunday, vai ser, não, domingo que é Sunday, vai ter segunda-feira no caso de Monday, e Saturday no caso de sábado, mas a partir daí que surgiu o nosso sistema, tá? E a partir disso tudo, surge lá no Egito a ideia de uns sacerdotes de atribuir um deus dominante a cada hora das 24. Então os gregos adotaram essa ideia do Antigo Egito. Para quem não sabe, os PMGs, os papiros mágicos gregos, eles só foram surgir depois da invasão de Alexandre o Grande, durante a queda do Egito, no momento que o Egito estava mais fraco, e Alexandre o Grande invadiu o Egito. Aí o que aconteceu? O grego, a Grécia, que no caso Alexandre o Grande era grego, fez uma união cultural com o Egito. Surgiu uma nova língua. Essa língua chamava-se língua copta, na qual deu origem aos PMGs, que são os papiros mágicos greco-egípcios. Não é grego, é greco-egípcio. E nesses papiros mágicos greco-egípcios, que deu vida ao que nós chamamos de Goetia, né, que deu vida ao Higromanteia, ele atribuía já as horas aos deuses, né, e já tinha predominância de horas que eram dominadas por certas entidades ou divindades. Então os gregos adotaram essa ideia do Egito, né,
e se tornou a ideia na qual nós estamos familiarizados, que distribuiu em 7 planetas para as horas do dia, né? E desenvolveu esse sistema nosso. As horas planetárias, elas são diferentes das horas comuns, tá? Enquanto as horas comuns são divididas em 60 minutos, as horas planetárias elas são divididas em um tempo maior do que esse, tá? Então seriam 12 divisões, não seriam 12 horas, seriam 24 divisões, não 24 horas, tá? É interessante pegar isso nos egípcios, porque a ideia de ter 24 horas surge a partir da contagem dos dedos. Ó, vão ter exatamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Fechou 12. As duas mãos, 24. E os egípcios, eles contavam as horas observando o nascer heliacal, ou seja, o nascer das estrelas fixas, o nascer zodiacal, o nascer dos asterismos, só que não era muito eficaz. Por isso que nós temos um sistema de 24 horas bem definido. E a Goetia, de começo, ela pegou tanto essa ideia heliacal do egípcio que o Hygromanteia, ele tem exatamente 36 daimons, da mesma forma que existem 36 decanos. Então isso foi uma ideia muito predominante, né? O Egito, ele foi muito importante na formação da cultura grega da Goetia, né? Quem vai trazer para nós essa ideia de forma mais detalhada das horas e dos dias é Cornélios Agripa. Cornélios Agripa, ele vai ensinar para você como você vai decorar esses dias e horas planetários, tá? Porque ele vai fazer o desenho das horas a partir da Kabbalah. Então, prestem atenção, desenhemos a Kabbalah. Tem Keter aqui em cima, tem Binah aqui do lado, tem Reset aqui. Então, 1, 2, 3, beleza. Aí desce, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Keter, Hokmah, Binah, Reset, Geborah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut, as 10. E como são 7 astros, dentro das 10, obviamente, vou considerar 7. 7 acima do 10 e 7 abaixo de Hokmah. Então, tranquilo. Então, nós só vamos considerar Binah, Reset, Geborah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Só esses. E é interessante decorar essa ordem, porque é o seguinte: a hora planetária ela vai ter exatamente essa ordem. Então, se você está num dia da Lua, que é Monday, segunda-feira, você vai começar a contar a partir da Lua. Qual que é a esfera da Lua? Yesod. Então, depois de Yesod, quando chega na esfera 9, nós retornamos à esfera 3, que é Binah, regida por Saturno. Então, a ordem da hora planetária naquele dia seria Yesod, Binah, Reset, Geborah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Binah, Reset, Geborah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. Então, depois da Lua seria Saturno. Depois da hora de Saturno seria a hora de Júpiter. Depois da hora de Júpiter, a hora de Marte. Depois da hora de Marte, a hora do Sol. Depois da hora do Sol, a hora de Vênus. É exatamente a ordem cabalística. Então, quem vai fazer esse desenho para nós de forma determinada e criar um heptagrama planetário é Henrique Cornélios Agripa, no seu livro Os 3 Livros de Filosofia Oculta, publicado em 1531, cuja existem 2 versões. A brasileira, com alguns comentários adicionais, na qual tem 1106 páginas, e a estrangeira, que é a original, que no caso tem 830 páginas. Beleza? Então, entendendo a ordem dos dias, a ordem das horas,
né? Entendendo que domingo é o Sol, segunda-feira é a Lua, terça-feira é Marte, quarta-feira é Mercúrio, quinta-feira é Júpiter, sexta-feira é Vênus, sábado é Saturno, e entendendo que as horas de cada dia segue a ordem cabalística e que a primeira hora do dia, que é quando o Sol nasce, a hora concernente ao dia, então, por exemplo, domingo, dia do Sol, primeira hora é a hora do Sol. Segunda, dia da Lua, primeira hora é a hora da Lua. Terça, dia de Marte, a primeira hora é a hora de Marte. E por aí sucessivamente. Entendendo isso, resta agora saber como que funciona a divisão de tempos, né? Como que funciona para dividir o tempo de duração de cada hora, tá bom? E vai funcionar o seguinte: primeira coisa que você vai fazer é pesquisar quando o Sol nasce e quando ele se põe. Entendeu a hora? Você anotou essa hora de quando o Sol nasce e quando o Sol se põe? Você vai fazer a suposição. Eu fiz uma suposição aqui, ó. Na minha região, o Sol nasce às 5h17 e se põe às 18h36. Beleza, você olhou quando ele nasce e quando ele se põe. Segundo, você calcula o intervalo de tempo entre o nascer e o pôr do Sol. Então aqui eu tenho 13 horas e 18 minutos entre 5h17 e 18h36, que é quando o Sol nasce e quando ele se põe. Terceiro passo, eu pego e transformo essas horas em minutos. Então eu vou pegar as 13 horas e multiplicar por 60 minutos para fazer essa conversão. Vão dar exatamente 780 minutos. Vou somar os 18 minutos, que tinha dado 13 horas e 18 minutos. Então 780 mais 18 vão dar 798 minutos. Quarto passo, nós dividimos pelas 12 horas, quer dizer, você pega todo esse valor e divide por 12. Tá bom? E você acha a duração em minutos das horas planetárias, diurnas, que aqui você está olhando desde o Sol nascer até o Sol se pôr. Né? E vão dar 798 dividido por 12, vão dar 66,5, ou seja, cada hora planetária diurna que dura cerca de 1 hora, 6 minutos e 30 segundos. Então, a partir daí, você já sabe a ordem dos dias planetários, a ordem das horas planetárias, já sabe calcular o tempo que dura cada uma. Agora você vai escolher a hora na qual você quer trabalhar. Se você quer trabalhar na hora de Marte, no dia da Lua, é só você entender que você vai ter 4 horários de Marte. E esses 4 horários de Marte, você vai olhar pela ordem cabalística, dia da Lua. Então, Lua é Iesod, depois vai Binar, Saturno, depois desce Reset, Júpiter, depois vai Geburah, Marte, terceira hora. Beleza, terceira e 10ª hora. Nós já sabemos disso. Então, se você quiser trabalhar, exemplo, na terceira hora, você vai pegar esse número, que foi o número que eu acabei de dizer, que é 1 hora, 6 minutos e 30 segundos. Vai converter esse número em minutos e vai fazer a multiplicação por 2, porque aí você vai achar quando começa a terceira hora. Se no caso você quiser trabalhar na 10ª hora, vai multiplicar por 9. Multiplicou, você vai achar um resultado. Você vai somar esse resultado que você achou na hora que começa, que o Sol nasce, começa o dia. Aí você vai achar exatamente a terceira ou 9ª hora. Vamos olhar o passo a passo das horas noturnas. Olharemos quando o Sol se põe. Então, primeiro você tem que olhar o contrário agora. Antes era do Sol nascer até o Sol se pôr. Então, agora é do Sol se pôr até o Sol nascer. Então, na minha região, o Sol nasce às 5h17 e se põe às 18h36. A mesma coisa, só que eu vou inverter. Então, ao invés de calcular um intervalo de tempo vendo entre 5h17 e 18h36, eu vou ver de 18h36 para 5h17. E vão dar 10 horas e 41 minutos. Percebe como é que mudou? Durante o dia estava dando 13 horas e 18 minutos. Durante a noite está dando 10 horas e 41 minutos. No terceiro passo,
você transforma essa hora em minutos. Então, 10 vezes 60 minutos, 10 horas vezes 60 minutos, dá 600 minutos. 600 mais 41 minutos dá 641 minutos. Depois você divide pelas 12 horas e você vai achar a duração em minutos das horas planetárias noturnas. E 641 dividido por 12 vão dar 53,4. Ou seja, cada hora planetária noturna dura cerca de 53 minutos e 24 segundos. Viu como é que diminui? Então nós sabemos que, por exemplo, eu quero trabalhar de novo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero trabalhar na hora do sol no domingo, beleza? Então eu vou adicionar, por exemplo, a duração da hora por 7. Então eu vou multiplicar isso. Então vão ser 7 vezes 66,5, que era o tempo das horas diurnas, né? Vai dar 465,5 minutos, ou seja, 7 horas, 45 minutos e 36 segundos. Eu vou pegar esse tempo e vou adicionar isso ao nascer do sol. Então, beleza. Então, vamos lá. 5 e 17 mais 7... 5 horas e 17 minutos, mais 7 horas, 45 minutos e 36 segundos, exatamente às 13 horas e 2 minutos e 36 segundos vão iniciar a hora do sol aqui no domingo. Entendeu? E no caso de eu achar uma hora noturna, a partir da noite, quando o sol se põe, você conta a hora do 1. Então, se você não vai multiplicar por 11, você vai multiplicar por 1 de novo. Né? Então, nós sabemos que a terceira hora da noite de domingo é a hora do sol. Beleza, vamos achar como é que vai ser então. Então, você primeiro vai adicionar a duração da hora por 2, né? Que é como está na terceira hora, você multiplica por 2. Então, 2 vezes 53,4, que era o tempo de duração em minutos das horas noturnas, vão dar 106,8 minutos. Ou 1 hora, 46 minutos e 48 segundos. Você vai adicionar isso à hora do pôr do sol, né, que era 18h36, e vai dar as 20 horas, 22 minutos e 48 segundos, exatamente quando começa a hora do sol noturna. Beleza? Então isso vai ser de extrema importância você ter aprendido, você ter entendido, porque a partir daí você já vai começar a adentrar no universo magístico para entender como que essa influência precede o seu nascimento, o nascimento de uma planta e tudo mais. E o momento perfeito para a colheita. Nós vamos ter plantas regidas por Marte, igual eu disse na aula anterior, regidas por cada um dos 7 astros. Então isso é muito importante na potencialização, beleza? Abrangendo mais ainda o relógio dos magos, veio Pappus. Claro, Pappus, para quem não sabe, é um escritor que ele tenta o tempo inteiro fazer uma explicação de Eliphas Levi. Tá? O livro de Pappus que nós estamos analisando é o Tratado Elementar de Magia Prática, publicado em 1893. Tá? E Pappus faz um relógio zodiacal. Entre o relógio dos magos, o Papo cria o relógio zodiacal, na qual o ponteiro maior vai ser o planeta, o ponteiro menor vai ser o planeta e o ponteiro maior vai ser a Lua. Beleza? Então aí ele vai começar a tratar de um relógio de 7 ponteiros, que é um relógio onde cada ponteiro ele está de acordo com um planeta, e ele vai começar a contar através de março, pelo seu signo na qual o mês começa. Vamos dar um exemplo. Agosto. Tem 20 dias do signo de Leão, 22 dias mais ou menos. Mas o signo que começa em agosto é o signo de Virgem. Virgem inicia em agosto e finaliza em setembro. Então, agosto, aqui neste PDF, por exemplo, seria considerado do signo de Virgem. Entendeu? Isso é importante entender. Então, ele começa de março e concernente ao signo de Áries, que é o signo que inicia no mês de março. Tá? E o signo de Áries, ele vai estar
mais ou menos correspondendo ao tempo de 1 hora. Ele vai estar representando ali 1 hora da tarde, se fosse olhar num relógio convencional, entendeu? Então ele começa em Áries, depois ele vai para Abril, que seria Touro, depois ele vai para Maio, que seria Gêmeos, depois ele vai para Junho, que seria Câncer. É só pegar o signo do mês seguinte e passar para o mês de trás. Julho, que seria Leão, agosto seria Virgem, setembro seria Libras, outubro Escorpião, dezembro Capricórnio, novembro Sagitário, janeiro Aquário, fevereiro Peixes. E cada um dos signos ele regiria 30 graus, né? São 360 voltas, 360 graus a volta do relógio. E dividir isso por exatamente 12 dá 30 graus cada um. Então cada um é regido por 30 graus. O signo de Áries em março, de 0 a 30 graus. O signo de Abril em Touro, de 30 a 60 graus. O signo de Gêmeos em maio, de 60 a 90 graus. Qual que é a importância de nós aprofundarmos nisso? Aí eu vou trazer no próximo vídeo a visão de Paracelso sobre ervas zodiacais. E vocês vão entender que, na verdade, existem o zodíaco, que ele é a referência, por exemplo. Em 93, de acordo com David Cross, no Stellas Diamond, nós vamos ter os 4 signos concernentes aos 4 elementos. Né? Então nós vamos ter o signo de Touro, o signo de Escorpião, o signo de Leão, Touro, Escorpião, Leão, e nós vamos ter o signo de Aquários, os 4 signos referência. E cada planeta vai ter o seu signo referência de regência primária, regência primeira. Então isso vai totalmente incurtir para a gente na magia, porque tem signo que vai ser a queda de um planeta, ou seja, vai diminuir a sua manifestação. Tem signo que vai ser a sua exaltação, tem signo que vai ser o seu fortalecimento, tem signo que vai ser o seu decrescimento. Então saber de tudo isso no momento certo da colheita, certo da prática, você não vai fazer o que Papos pede para você não fazer, que é exatamente isso, que é o quê? Não evocar uma entidade quando o seu inimigo estiver no céu. Quando chegar aqui eu vou ler essa frase para vocês e vocês vão entender. Mas esses graus dos signos, na qual cada mês corresponde a 30 graus, começando de março, terminando em fevereiro, pegando o signo do mês e passando para o mês anterior, que na verdade pegando o signo que inicia naquele mês, é de acordo com a longitude da Terra. Tá bom? Interessante entender que signo, para quem já é um pouquinho mais aprofundado, não está lá nos astros, nas estrelas, e que Marte passa pela estrela, pelo ângulo estelar, não. Tem a ver com a perspectiva da qual nós enxergamos através da Terra e a longitude que eles se encontram no nosso meridiano, entendeu? É isso, tem a ver com corrente eletromagnética na Terra. O livro de Agripa, nos 3 livros de filosofia oculta, ele deixa claro que signo nada mais é do que a sombra projetada entre o Sol e o planeta na Terra. Tá? Então isso é importante pra gente. Então, de forma prática, quando eu estou aqui para vocês mostrando os graus, quer dizer que a longitude daquele astro é o que vai incurtir no signo que ele está. Então vamos dar alguns exemplos. Beleza? Vênus. Suponhamos que Vênus tenha longitude 341 graus. Aí nós vamos voltar lá atrás e vamos perceber que 341 graus é concernente a fevereiro, o signo de Peixes, tá? Como o signo tem 30 graus de regência e tem 3 decanatos cada signo, esses 3 decanatos representam que cada decanato vai ser correspondente a 10 graus. Ele está no 341. O mês de fevereiro começa no 340. Então ele está no 2º decanato de Peixes. Tá? Júpiter, longitude 240 graus. Então ele vai estar no signo de Sagitário. Né? O signo de Sagitário. E como o Sagitário começa em 240 graus, ele está em 240 graus, ele está no 1º decanato.
Marte longitude 20 graus. Então, Marte longitude 20 graus, ele vai estar ali pelo signo de Áries, né? E como o signo de Áries começa no 0, como está em 20, ele vai estar no segundo decanato do signo de Áries, tá? E cada decanato ele vai ser regido por um astro. É aí que entra as amizades, na qual também vou falar em vídeos subsequentes, tá? Na verdade, o próximo vídeo é sobre amizade e inimizade, depois que eu vou trazer a visão de Paracelso. Então, por exemplo, nós vamos ter que o segundo decanato de Peixes ele vai ser regido pela Lua, tá? E que a interpretação disso vai ser feita em conjunto. Então, ele vai ser regido pela Lua, que perpassando pelo astro Vênus, porque Vênus, eu digo para vocês que Vênus, que estava em 341 graus, entendemos como a arte da dramaturgia, pois enquanto Vênus é o amor, a Lua é o puro drama da emocionalidade, gerando sentimentos de dependência emocional, ótimo para trabalhos de reconciliação de casal. O primeiro decanato de Sagitário é regido por Júpiter, e Júpiter que está em longitude 240, ou seja, regido por ele mesmo. E perpassando por ele mesmo indica um momento de crescimento laborativo, já que Sagitário representa pessoas políticas e frias em atitudes, podendo crescer até mesmo os vícios em vez da virtude, ótimo para trabalhos de crescimento de cargo. O segundo decanato de Áries, que é regido pelo Sol, quando perpassa por Marte, porque nós olhamos aqui que Marte está em longitude 20 graus, né? Significa que representa um momento de grande ímpeto e crescimento, de maneira que queima os inimigos e levanta a estima e a moral, ótimo para trabalhos de reconhecimento através do esforço, tá? Então, os astros, eles vão estar passando pelos signos, né? Na qual tem um relógio que te ajuda a olhar isso, que é feito a partir dos meses, começa em março, vai até fevereiro. Os signos correspondentes a eles vão ser o signo que inicia naquele mês, não o signo predominante. E o grau em longitude do astro vai nos dizer que signo e decanato que ele está, planeta que é regido e tudo mais, tá? A Lua vai ser o filtro de todos, porque no desenho da Kabbalah, a Lua ela vai estar aqui e somente através da Lua se acessa a Malkuth, né? Então a Lua é o grande filtro. Então toda a interpretação é feita de acordo com a Lua, tá? Toda a interpretação ela vai ser feita em concordância com o astro lunar, beleza? Então a Lua vai ser 28 dias de ciclo, tá? Que vai passar pelos 12 signos. Não vai ser dividido certinho, porque não tem como, tá? Vão ser mais ou menos 2 dias e 2 horas para cada signo ali. O que vai fazer essa inexatidão vai fazer com que ela não comece num signo e termine certinho. Ela vai começar em um signo, vai terminar nele de novo, ela vai completar os 12, mas na próxima ela já vai terminar esse ciclo no signo subsequente. Então é muito importante entender isso, como é que funciona, tá? Mas é bem tranquilo, a mesma lógica. Então vamos olhar dentro do primeiro exemplo. A Lua está em Áries, né? Se a Lua estiver em Áries. E o segundo decanato de Peixes, que é reagindo ao decanato correspondente à Lua, a Áries na Lua, né? Também sendo identificável pelos graus da longitude em que o astro está em relação à Terra, o que ampliaria a voracidade do magista, da entidade ou da matéria receptáculo, para áreas do amor e afetividade, entrando em disposição do planeta Vênus, né? Então aqui nós vemos uma exaltação acontecendo, né? E tudo isso é interpretado de acordo com a regência planetária, o decanato do signo em que a Lua se encontra em conjunção a todo o mapa astrológico. Tá joia? No mais, galera, o que era importante falar hoje para vocês foi dito aqui, tá bom? Então tenham uma ótima tarde todos vocês e lembrem-se de uma frase bizância e lembrem-se do que Papus disse. Lembrem-se que Papus disse,
né, igual eu falei, sobre vocês não evocarem uma entidade quando seus inimigos estiverem no céu. E peço perdão porque faltou um conteúdo para finalizar, vou finalizar com vocês e fechar o vídeo. Dado esse relógio de papos, criou-se 3 conceitos que é muito importante na astrologia em geral, tanto tradicional quanto a moderna, que é a conjunção, a quadratura e a oposição. A conjunção é mais ou menos às 3 horas e 15 minutos do relógio zodiacal, ou às 4h20, quando os 2 ponteiros se sobrepõem um acima do outro no mesmo plano perpendicular. E essa posição situa no céu os astros na mesma longitude. Então, se 2 astros estiverem na mesma longitude, eles estão em conjunção, entendeu? Na quadratura, às 3 horas ou às 9 horas, quando os 2 ponteiros formam um ângulo reto. Os 2 astros têm longitudes que diferem a 90 graus. Então vai ter um astro aqui e vai ter um astro aqui. Na roda zodiacal vocês verão isso nitidamente. Então, se tiver longitude 240 e outra longitude 330, eles estão em quadratura. A oposição, às 6 horas, quando os 2 ponteiros formam uma linha reta em longitudes que diferem 180 graus. Então, vão estar opostos, um em detrimento do outro. Entendeu? Muito importante isso para vocês entenderem como funciona toda a lógica. Mas vejamos na íntegra a frase de Papos. Uma vez que vos relacionais com as entidades superiores de nosso mundo planetário, evitai de magoar alguma, acudindo-lhe quando qualquer de seus inimigos tem as chaves do céu. Entenderam? Fora isso, que é muito importante, eu vou deixar com vocês para finalizar o vídeo uma frase bizância de quando a Goétia, com a queda de Constantinopla, chegou no povo bizantino e eles fizeram um comentário que foi retirado, esse texto aqui, do Technics of Greco-Egyptian Magic, do Skinner, tá? E vocês vão ver o quanto é surpreendente utilizar materiais correspondentes para um ritual bem feito. Olha a frase bizância. O que é mais surpreendente é que os demônios do ar e da terra são encantados por certas pedras, certas plantas, certas palavras ou certos desenhos chamados de caracteres, tá? Então, quando você coloca uma vela, um incenso, um cristal correspondente, aquilo é muito mais do que um material criando correspondência. Aquilo é uma forma de encantar a entidade que vai estar presente e subordiná-la à sua vontade. No mais, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Agora sim finalizamos. Que os anjos abençoem seus dias, os anjos, os demônios, as entidades, as divindades, sejam elas quais forem que vocês seguem ou acreditam. Até mais.